Estamos a 48 horas das eleições. Hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro. Sábado 1, domingo, dia 2, dia de a gente escolher a nossa liberdade representada na figura do presidente Jair Bolsonaro. Esse vídeo daqui, eu quero explicar um dos motivos porque eu, pessoalmente, escolho e vou continuar escolhendo Jair Bolsonaro porque eu sou um apoiador dele. Um dos motivos, tem outros, eu vou abordar um desses motivos. O caso é o seguinte: caso você não saiba, durante muito, mas muito tempo, nós fomos feitos de idiotas. Nós fomos enganados. Nós fomos feitos de palhaços. Isso aí durou para mais de 30 anos. No momento em que acabou-se aqui no nosso país, lá meados dos anos 80, aquela fase do governo militar, e aí veio aqueles caras lá da tal de anistia, um monte deles, Lula, Fernando Henrique, Covas, não sei quem, um monte de cara por aí, Serra, um monte, entraram aqui no cenário político brasileiro. A partir dali para cá, nós fomos feitos de trouxas, de idiotas, de palhaços, de estúpidos. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Vou olhar aqui o que eu anotei só para você entender. Durante muito tempo, nós achávamos que o PSDB, esse partido de canalha, de vagabundo, de patife, aqui em São Paulo, nós achávamos que ele era um partido de direita. A figura de Serra, de Alckmin, de Fernando Henrique, Aécio Neves, Tasso Gereissati, lá atrás, hoje em dia não, mas lá atrás havia Álvaro Dias, enfim, nós achávamos que esse tal de PSDB era de direita. Nós achávamos que Lula, esse patife, esse presidiário que está querendo mais uma vez ser presidente do país, ele era a favor dos trabalhadores. Achávamos isso. Veja como nós estávamos sendo enganados. E nós também achávamos que a tal de Rede Globo, ela era contra o PT. Durante muito tempo, essa ideia foi amplamente divulgada e vendida, que a Rede Globo era contra o PT. Eu acredito que você deve ter comprado essa ideia daí. Outra coisa, nós também achávamos que os tais de jornalistas, os tais de elite artística, esses caras por aí, nós achávamos que esses caras, eles eram intelectuais, que eles sabiam de tudo, só porque eles estavam lá dentro da Rede Globo, só porque eles estavam dentro de uma redação de um jornal, da Folha, Globo, Estadão, UOL. Nós tínhamos uma percepção, uma ideia de que aqueles caras, eles eram ultra mega intelectuais. Tudo isso foi sendo, ao longo de 30 anos, sendo empurrados para cima da gente. Onde é que Jair Bolsonaro ele entra exatamente nessa história? É o seguinte, é porque Jair Bolsonaro, ele, apesar de ter ficado 30 anos lá no Congresso, ele nunca fez parte desses grupelhos, desses conchavos, dessa coisa arada toda que é o nosso país em termos de política. Ele sempre foi considerado um chamado baixo clero lá, enfim, nunca assumiu uma comissão, as várias que existem lá dentro do Congresso, a presidência de uma delas, enfim, um cara de expressão menor lá dentro do Congresso ao longo de 30 anos. Quando aconteceu o efeito Jair Bolsonaro, agora, vamos colocar aí de uns 10 anos para cá, acontece que as coisas começaram a ganhar um contorno diferente, um esboço diferente, pelo seguinte, porque como ele não fazia e nunca fez parte dessa coisa arada, dessa sujeira, desse oceano de lama que é essa tal dessa política aqui no nosso país,
forçar esses inimigos, esses caras todos por aí, a se expor, a literalmente a ter que arrancar a máscara e mostrar para nós quem são eles. Então, por exemplo, como ele nunca participou desses esquemas daí, e ele sempre se colocou em uma posição muito radicalmente contrário a tudo que estava aí, ele foi se tornando meio que um inimigo de todos esses caras por aí, de toda essa esquerda de jornalista, de elite artística, essa tal de elite intelectual, que de intelectual não tem nada. Enfim, ele foi forçando todos esses caras a se tornarem inimigos dele e do Brasil. E isso foi chamando muito a atenção de nós brasileiros, que estamos de fato preocupados com o país. Pessoas conscientes que estamos preocupados com o país. Não estamos preocupados com uma bobagemzinha, entendeu? Essa patifaria, essa enganação que existe há tanto tempo aqui no Brasil, um negocinho, um benefíciozinho, um negocinho, uma esmolinha. A gente, eu em especial, e tenho certeza que isso é o pensamento de quem apoia Jair Bolsonaro. Não estamos preocupados com porra de negocinho, nós estamos preocupados com o país. E ele se colocou bem nessa posição, porque ele representa de verdade os nossos anseios. Ele não é um produto de marketing político, ele não é um produto da politiqueira suja, vagabunda, do esgoto, da lama, que é o nosso país nesses mais de 30 anos. Então tudo isso, cara, proporcionou que ele meio que forçou de fato todos esses caras a literalmente a ter que arrancar a tal da máscara e se expor. Nós, como povo, vivíamos enganados, conforme eu disse, por todos esses caras por aí, partidos políticos, jornalistas, imprensa, todo mundo. Montava-se aquele teatro, nós achávamos que de um lado havia um cara que estava preocupado com o povo, com os trabalhadores, e de outro havia um cara lá da tal... Mas tudo era falsidade, tudo era um verdadeiro teatrinho, mambembe, mas que enganou muito a gente durante todo esse tempo. Com a chegada dele ao poder, todas essas máscaras foram obrigadas a serem literalmente arrancadas. Imagine, por exemplo, aqui em São Paulo, um cara como aquele Alckmin, o tal do Picolé, que passou e que fez carreira batendo, dizendo que era inimigo do PT. E hoje, onde é que está Picolé? Onde é que está o tal do Alckmin? Ele está lá de braços dados com Lula. O cara que lá atrás, e nem faz tanto tempo assim, ele chamou Lula de patife, de ladrão, de vagabundo, chamou o PT de organização criminosa. Ele disse que Lula estava querendo ser presidente porque ele queria voltar para a cena do crime. Mas veja que o fenômeno, o fator Jair Bolsonaro foi de uma maneira tão avassaladora, foi um terremoto tão selvagem, mais de 20 graus na escala Richter, que forçou um vagabundo, um patife como Picolé a arrancar a máscara dele, a tirar aquela coisa de bom mocinho, de não sei o que lá, de limpinho. Ah, eu sou um cara limpinho, eu sou ético, e passar de fato lá para o outro lado, o lado de lá, o lado da patifaria, o lado da vagabundagem, porque é isso que ele é. Ele é um vagabundo, ele é um patife, é um ladrão, e hoje ele está no lugar certo, ao lado de Lula, que também é patife, ladrão e tudo mais. Fosse Jair Bolsonaro, cara, o fator Jair Bolsonaro, essas coisas não iriam acontecer. Nós estaríamos hoje sendo, mais uma vez, feito de palhaços, de idiotas, de estúpidos, se não fosse Jair Bolsonaro. A única coisa que ou melhor, o único momento em que nós, pessoas comuns, a sociedade, o povo, nós éramos chamados, era o momento de pagar a conta, meter a mão no bolso e pagar a conta para todos esses patifes, todos esses vagabundos, para a imprensa, para jornalista, para a elite artística, para politiqueiro, canalha. Era nesse momento que nós éramos chamados. Tirando esse momento, o momento de pagar a conta, literalmente meter a mão no bolso e pagar a conta, tirando essa hora, nós éramos colocados lá de escanteios para lá.
acreditando que esses caras estavam realmente preocupados com a gente e nunca estiveram. Então esse foi um dos motivos pelos quais eu fiz a opção de apoiar um cara como o Jair Bolsonaro, porque ele proporcionou essa libertação, cara. Eu não sei você, mas eu não gosto de ser feito de idiota. Eu não quero ser feito de palhaço, eu não quero ser feito de estúpido. Eu não quero que alguém fique passando a perna em mim, cara. Eu não sei você. Eu acredito que se você é uma pessoa que tem um bom senso, cabeça no lugar e tudo mais, você também não gosta de ser feito de palhaço, de imbecil, de estúpido. Então é por isso que foi bom esse fator, porque se não fosse ele, cara, nunca que a gente, essa coisa arada que existe aqui no nosso país. Eu, por exemplo, eu só fui compreender de verdade porque a Rede Globo, ela não é inimiga do PT e nem de Lula. Depois do fator Jair Bolsonaro, depois que a partir disso eu comecei a pensar, a analisar, pensei muito e cheguei a essa conclusão. A Rede Globo, ela não é inimiga do PT, nem de Lula, ninguém. Foi tanto vendido por aí, não é, nunca foi. E hoje nós temos essa absoluta certeza. Por esse motivo, então, para a gente continuar sermos pessoas livres, sermos pessoas que não seremos mais enganados, daqui a 48 horas, próximo domingo, hoje é sexta-feira, é dia de você ir lá e confirmar o seu voto em Jair Bolsonaro, número 22, apoiar, porque é dessa forma que você vai ter a certeza que você nunca mais vai ser feito de estúpido, de idiota, de palhaço, de imbecil, e que só vai ser chamado no momento de pagar a conta. Vídeo de hoje então concluído. Conforme eu disse, hoje é sexta-feira. Ótima sexta-feira para você. Está fazendo algo em torno de uns 16, 17 graus. Está um pouquinho frio hoje aqui na cidade, mas talvez a temperatura vai melhorar, enfim. Mas está um tempo até interessante. Ótima sexta para você. Bom sábado para você. Bom domingo para você. Cuidado com o seu voto no domingo. É Jair Bolsonaro para você votar, certo? Até o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigado.